turminha, tudo jóia? Sexto ano. Tô gravando um vídeo, não vai levar muito tempo esse vídeo. Hoje vamos concluir matriz energética e amanhã na aula Zoom iremos entrar já em população, tá jóia? Então hoje eu vou fazer uma aula curta com vocês, vou falar, paramos em produção e consumo de petróleo. Bom dia, boa tarde, depende do horário que você está vendo. Vamos lá então, pessoal. Então aqui o capítulo, né? Estamos em produção e consumo de petróleo. Vamos percorrer aí, vamos. Produção e consumo de petróleo. Então nós temos aqui, o petróleo é a fonte energética mais consumida no mundo, portanto está no topo do ranking da produção e do consumo. Então já vemos aí que ele já comenta que o petróleo é a fonte mais consumida em todo o mundo, né? Aí temos um gráfico onde apresenta as maiores reservas provadas de petróleo, né? Isso no ano 2017. Segundo estimativas, reservas provadas são de 1,7 trilhão de barris. Aqui está sendo calculado em barris, tá, pessoal? Então, aqui, atenção na análise de gráfico, tá? Ó, países com as maiores reservas de petróleo. Então, nós temos o título, né? Aqui nós temos os países, Estados Unidos da América, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Rússia, Iraque, Irã, Canadá, Arábia Saudita, Venezuela, ok? Então, nós temos aqui bilhões de barris aqui embaixo, 0,50 bilhões, 100 bilhões, 150 bilhões, até 350 bilhões, ok? Então, já conseguimos observar, né? Quem tem a maior reserva aqui seria a Arábia Saudita e Venezuela, seguindo de Canadá, Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes e Estados Unidos. Então, aqui mostra países que têm maiores reservas de petróleo. Veja o destaque para a Venezuela. Olha só, 350 bilhões de barris, né? Agora, nós temos aqui, ó, então, quem compõe, né? Só voltando aqui, barris. Então, temos aqui Venezuela, Arábia Saudita e Canadá são os países que possuem as maiores reservas comprovadas de petróleo. A Venezuela e a Arábia Saudita fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Grifem essa sigla, tá? Ó, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Foi criado em 1960 com o objetivo de estabelecer estratégias de produção, tá, pessoal? Que seria controle de preço e política petrolífera comum para todos os países que detêm a reserva de petróleo. Aqui nós temos o gráfico que demonstra a relação da produção de petróleo em milhões de toneladas em 2017. Então, ó, produção, né? Então, esse é de reservas, maiores reservas, e aqui seria produção. Então, países com maior produção de petróleo em milhões de toneladas. Também está na página 222. Nós temos aqui Estados Unidos com uma produção, né, de 600 milhões de toneladas de petróleo. Aí segue por Arábia Saudita, Rússia, Canadá, Irã e Iraque. Produção de petróleo em milhões de toneladas. Então, olha, quem produz mais petróleo em toneladas? Então, veja que esse gráfico, Estados Unidos está em primeiro. Mas a Venezuela não aparece, né? Por que será? Agora vamos ver o próximo mapa, que está na página 223. Consumo per capita, que seria por cabeça, de petróleo em 2017, né? Em toneladas. Então esse mapa é o consumo per capita de petróleo em 2017. Veja que ele apresenta algumas cores na legenda, né? Do amarelinho até o laranja, que é de 0,5, né? E para o laranja 2,5. Então tem uma escala, né, onde aqui 1 centímetro na régua equivale a 3.130, né, quilômetros, aí, e 2 centímetros, 6.256 quilômetros. Então, o que podemos observar, né?
Os países que apresentam consumo per capita, seria por cabeça mais alto de petróleo, é os Estados Unidos da América. Veja que ele está aqui em laranja mais escuro, né? Seguido do Canadá, Arábia Saudita, Coreia do Sul, né? Se for analisando o consumo total de cada país, Estados Unidos ocupa o topo do ranking, né? Ó, com 913 milhões de toneladas, é o maior consumidor. O próximo consumidor no mundo é a China, com 608,4 milhões de toneladas. Então nós temos aqui o quadrinho, né? Que está em cinza, consumo por cabeça per capita diz respeito ao consumo médio por pessoa. Como o petróleo é uma fonte de energia e matéria-prima para muitos produtos, essa análise enfatiza os países que mais consomem petróleo por pessoa em determinado ano, tá bom, turma? Então, o que vem os dados, ó, como que é consumido isso aí? O uso de combustível, gasolina, óleo diesel, né, para os aviões. Então, olha, 70% do consumo vem do petróleo, né? Desse uso, o petróleo está presente, ó, cosméticos, que seria maquiagem, shampoos e condicionadores. Vem na borracha sintética, fios, cabos e materiais esportivos. Até em remédios, pessoal, né? Ó, muitos são derivados do benzeno, produto de limpeza, o asfalto, alimentação, corantes e conservantes. E também painéis solares, né? Ó, feito de resina de plástico, entre outros. Então, o que mostra os derivados, né? Do subproduto do petróleo, né? Do combustível. Não é só combustível que nós usamos, nem só para gerar energia, né? Para outros produtos. Então veja como o petróleo é consumido para outros derivados também, né? Em decorrência de diversos usos do petróleo, especialistas falam que as reservas provadas de alguns países, a produção média diária. Nesse sentido, foi possível estimar o tempo em que essa reserva pode se esgotar, né? Se a produção for mantida no mesmo ritmo. Quer dizer, né? Os especialistas viram que conforme está sendo utilizado muito, eles perceberam que dá para calcular quanto tem ainda de reserva para essas sociedades, né? Então aqui, ó, outro gráfico, né? Está na página 223, tá bom? Então, ó, o tempo para o esgotamento das reservas, né? Quanto vai durar essa maior fonte de energia que é usada em todo o mundo, né? A Arábia Saudita aí, 67 anos ainda de reserva. A Rússia tem 22 anos, o Brasil tem mais 15 anos só, e veja os Estados Unidos, só 7 anos. Se você ver esse mapa, né, olha só, o maior produtor, né, se ele produtor, ele consome muito. Então, veja a situação da reserva dos Estados Unidos. Ok? Então, aí, um pouco do petróleo. Aqui, essa reportagem é interessante fazer leitura, porque comenta, né, aqui o British Petroleum, né, diz que o petróleo deve acabar nos próximos 53 anos. Então, vamos entender um pouco, né? Esse estudo aponta, né, que os reservas de petróleo nos próximos 53 anos, né, coloca a empresa habitante até colocar uma data para o fim de 2067. 2067 aí é o fim dessa reserva de petróleo, né? Apesar do dado alarmante, né, o estudo não leva em conta a possível descoberta de novas reservas, pois não há como prever isso. Então tem o caso das novas reservas, que pode ser um checkmate, mesmo assim sabemos que isso está bem no fim, né? Foram encontrar novas áreas, né, que ampliam 27% das reservas mundiais. Então temos o Reino Unido, o petróleo vai acabar cedo ou tarde, então já começa pelo Reino Unido. Se for daqui a 53 anos, né, será no próximo ano 2067 ou 2070, por aí, ou 2100. Né, novas fontes de energias terão de ser exploradas até lá, pessoal. Então é muito sério esse ponto de energia. Então aqui outro textinho. Eu acho que eu pedi para vocês lerem os dois textos e está fazendo uma atividade. Vamos falar um pouquinho da produção e consumo, a questão da energia nuclear, né? Vemos que a energia nuclear, né, é utilizada 4,9%, né, comparado à produção total da matriz, que seria o petróleo, né? O quadro a seguir apresenta o consumo mundial, né, da fonte de energia. Então vamos ver aqui essa tabela, que está na página 225, comenta um pouco da participação da energia nuclear no consumo mundial da energia em 2017. Ok? Então, pessoal, olha, temos as regiões, né, América do Norte, Europa, Ásia, Pacífico, América Central e do Sul, África e Oriente Médio. Então veja o consumo da energia nuclear.
Veja, a América do Norte é que se mais consome energia nuclear, tá? Aí seguido da Europa, então mostra o ranking aqui, dando um total de 100 aí. Então, com a Associação Mundial dos Operadores Nucleares, países que apresentam o maior consumo de energia em relação ao consumo total, né, seria Estados Unidos, 36%, a França com 15%, a China com 9% e a Rússia com 8%. Né? O restante corresponde aos 32%. Esse outro gráfico, pessoal, mostra os reatores, tá? Ó, gráfico a seguir apresenta os países com o maior número de usinas nucleares. Quais são os países, olhando nesse gráfico, que têm maiores números de usinas nucleares? Os Estados Unidos, né? Ó, até 100 usinas. Aí vem a França, o Japão, China com 40 usinas, a Rússia com 40 também, a Coreia já caiu para 30, a Índia com 20, Canadá com 20, Reino Unido aí abaixo de 20. Então veja que reatores funcionando, né, no ano de 2018, então as bainhas representam a quantidade. Estados Unidos também com a maior fonte de energia. Veja só esse continente, né, como consome energia, tá? Aí tem outros reatores, né, localizados na China, Índia, na Rússia e Emirados Árabes. Então, as principais vantagens dessa fonte, pessoal, né, energética, são a não emissão de gases de efeito estufa, né? Isso é bom para o potencial energético, né? Pouca instalação da usina, independência da sazonalidade. Há também a questão, né, sérios danos ao meio ambiente podem ser causados pelo planejamento não seja realizado nas etapas principais, seria o lixo radioativo, tá, pessoal? O problema é quando você tem a separação do átomo, né, essa divisão, você gera uma fissão, né, através da fissão, e você vai ter o lixo radioativo, né, dessas usinas. Então isso é um ponto muito negativo relacionado ao meio ambiente, né? Planejamento envolve todas as etapas, né, assim, os impactos ao meio ambiente são bastante marcantes, já que a usina utiliza água para esfriamento, além também do muito consumo de água. Tá joia, pessoal? Então vale a pena, tem uns vídeos, né, vocês podem estar vendo, aqui representa, né, ó, o reator nuclear desativado, né, em Chernobyl, na Ucrânia, após o acidente. Veja o tamanho disso. E aqui nós temos, né, a cidade fantasma, né, teve que ser evacuada e até hoje é uma cidade vazia, tá? Olha, uma tarefa para vocês, né, assistam um vídeo aí, ó, pode ser pelo Google Maps ou acessar o mapa, veja as cidades, né, dá uma olhada nas cidades pelo Google Earth, Google Maps, cidade de Pripyat, Ucrânia, cidade de Chernobyl, Ucrânia, para vocês verem a situação de uma cidade fantasma, como é perigosa essa fonte de energia nuclear. Tá joia? Produção e consumo das energias por meio de hidrelétricas. Conversamos bastante no nosso outro conteúdo sobre a produção, né, tipos de energia, mas aqui é a questão da produção. Então, aqui no caso comenta, né, onde a primeira hidrelétrica construída em 1897 ocorreu nos Estados Unidos, né, nas cataratas do Niágara, né, objetivando a substituição do uso do carvão mineral na geração de energia nessa época, ok? Para gerar energia elétrica, que era a principal fonte utilizada nesse período. Então, o carvão nesse período de 1897 era muito utilizado. Aí surge a energia elétrica. Já no Brasil, né, como já vimos no conteúdo anterior, a usina hidrelétrica foi construída, né, em Marmelos, né, inaugurada em 1888, foi a primeira construída na América do Sul. Atualmente, a antiga casa de geração de energia virou um museu, tá? Se localiza em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então é isso aqui, pessoal. Ó. A primeira usina hidrelétrica do nosso país, vejo pequenininha, mas já teve, né, um avanço para o nosso país. A usina hidrelétrica de Marmelos, no Rio Paraibuna, em 2007. Pode fazer visitação lá, tá? Ó. Daí as primeiras usinas até os dias atuais. Então, o que acontece? A produção de energia elétrica em volume abastece áreas cada vez maiores. Então tem que ser cada vez mais gerar energia, porque a área urbana cada vez mais está expandindo, tá? A energia gerada pelas elétricas não só abastece cidades, mas regiões e países, né? Pois a tecnologia permitiu que essa fosse transportada de um lugar para o outro, né? A energia você consegue levá-la distante, então você até abastece outros países. Temos aqui um dado em 2016, né, que está na página 227, que comenta que a energia hidráulica participou em 2,5% da matriz energética mundial, no mundo todo, né? Já no Brasil, né, a participação é maior, até mesmo pela hidrografia no nosso país. Então temos aqui
as 10 países em relação à capacidade instalada de geração, tá joia? Aqui começa a China, né, ó, com 27,3%, o Brasil, e vai caminhando para outros países aí, né? Outros soma 40, mas esses são os que detêm a maior usinas hidrelétricas, geração por usina hidrelétrica, ok? Pessoal, finalizei aqui com vocês. A tarefa aí é vocês, após o vídeo, responder a página 228, 229 e 230, tá joia? Do material. Um abraço a todos. Então tem esse vídeo e o segundo para assistir no do professor Duava. Um abraço.